Glórias a Deus, nosso Pai. Nós vamos continuar, meus irmãos, a nossa série de mensagem Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. E nós temos pregado o último sermão de Jesus no Evangelho de Mateus, que é conhecido como o sermão profético. E também é conhecido como o discurso do Monte das Oliveiras. São vários nomes que esse sermão tem. Eu costumo chamar de sermão profético. Mateus capítulo 24. Nós já começamos a pregar sobre esse sermão. Hoje é a parte 5. E o título de nossa mensagem é A Grande Tribulação. A Grande Tribulação. Nós vamos ler dos versos 1 ao 22. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Cautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque isto é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amém. Muito bem. Então, nós vemos que o sermão profético foi a resposta de Jesus para a pergunta dos discípulos. No verso 2, nós já vimos isso ao longo de várias semanas. No verso 2, após os discípulos, os apóstolos elogiarem o templo de Jerusalém, em resposta àquele elogio, Jesus profetizou que o templo de Jerusalém, que era o mais importante edifício do mundo, a mais importante construção do mundo, na cidade mais importante do mundo, que era Jerusalém, seria destruído. E os discípulos, apavorados, assustados, eles perguntam para Jesus: quando que o templo seria destruído? Qual seria, o que indicaria que o templo, quando seria o tempo, a época que o templo seria destruído? E que sinal haveria do fim do mundo? Então eles perguntam sobre a destruição do templo, sobre o fim do templo, e eles perguntam sobre o fim do mundo. E nós vimos que a resposta de Jesus tem duas partes principais. Então, do verso 4 ao verso 34,
Jesus responde a primeira parte da pergunta, que são os sinais que aconteceriam antes da destruição do templo e da destruição de Jerusalém. E do verso 35 em diante, até o final do capítulo 25, Jesus está respondendo sobre o fim do mundo. O fim do mundo. Então, lembrando que nesse capítulo existem dois fins. Repita comigo: o fim de Jerusalém, o fim do mundo. No verso 4 ao 34 é o fim de Jerusalém, do templo, o fim de Israel. E aí nós vimos que os sinais que deveriam preceder o fim de Israel, o fim de Jerusalém, eles, por sua vez, são divididos em duas partes. Do verso 4 até o verso 8, são os sinais que Jesus chama de princípio das dores. Princípio das dores. E a comparação que Jesus está fazendo, então, é com a gravidez. Então, quando uma mulher ela está grávida, como é que ela sabe que está aproximando-se, está se aproximando o momento de nascer a criança? Ela começa a sentir as dores de parto. Só que vocês lembram que essas dores, quem já teve filho, não começa na intensidade máxima. Começa com espaçamento maior. Esses são o princípio das dores. Quem aí lembra disso aí, mulheres? Vocês lembram disso? Do princípio das dores? Aí vai intensificando. Vai intensificando. Até entrar a grande tribulação. Então, do versos 4 a 8, Jesus profetizou o princípio das dores. Dos versos 9 em diante, Jesus profetiza, pulem lá para o verso 21, é o que ele chama de grande aflição. Então, dependendo da tradução, vai dizer grande aflição ou grande tribulação. Então, se você entender a comparação com a gravidez, você vai entender que não pode ser, o princípio das dores não pode ter 2000 anos. Porque a ideia do princípio das dores é que, a partir do momento que começou, rapidamente, não vai demorar tanto assim, vai se cumprir o que está sendo profetizado. Então, nós vimos na semana passada, nós falamos sobre o princípio das dores. Na verdade, por 2 semanas nós vimos os sinais dos falsos cristos, os sinais das guerras, dos rumores de guerra, das fomes, das pestes, dos terremotos. E nós vimos que isso se cumpriu antes da destruição de Jerusalém. Então, quando que Jerusalém foi destruído? Quem lembra o ano? Qual ano? 70. Então, Jesus disse que esses sinais se cumpririam antes da destruição de Jerusalém. Logo, esses sinais se cumpriram no primeiro século antes do ano 70. Mas a partir do verso 9, Jesus vai falar de um período ainda mais intenso, que é o que ele chama de grande aflição, ou grande tribulação. E eu quero destacar o que está no verso 21 sobre isso. Porque alguém pode falar assim, ó, bom, eu já passei por uma grande aflição, estou me sentindo aflito agora. Então, como é que você está dizendo, pastor, que a grande tribulação foi no primeiro século, no tempo dos apóstolos? Eu estou me sentindo atribulado hoje. E o Brasil não tem um monte de loucura acontecendo no Brasil? Nós não estamos sendo atribulados no Brasil também? Com certeza nós temos tribulações hoje. Nós temos tribulações hoje. Mas o que Jesus chama aqui de grande aflição, de grande tribulação, presta atenção no que é dito no verso 21. Vamos ler juntos o verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então não é que não tem aflição agora. Não é que não tem tribulação agora. Mas essa tribulação que aconteceria no primeiro século, no tempo dos apóstolos,
é a maior tribulação que já existiu em toda a história do mundo. Jesus deixa claro, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, esse período aqui, chamado de grande aflição, grande tribulação, é um período de uma tribulação que nunca existiu uma tribulação tão grande. Então, por mais que você tenha problemas, por mais que você hoje no Brasil tenha problemas, você não passa por uma tribulação tão grande quanto a que os apóstolos viram acontecer na geração deles. E isso te ajuda, inclusive, a você se colocar no seu lugar. Porque muitas vezes a gente tem um problema, a gente acha que é o fim do mundo. O meu problema é o pior, o nosso problema é o pior que existiu. E sempre a gente quer colocar, a nossa geração é a pior, os nossos problemas são os maiores, nunca teve problema, ninguém nunca teve problema maior do que a nossa geração. E não. A sua geração, a geração que a gente vive, não é a mais corrupta, não é a pior e não tem nada de especial sobre ela. A pior geração que já existiu é a geração que matou Jesus e matou os apóstolos. Aí você começa a tirar um pouco de si mesmo. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Tudo para você é o pior. É o pior, não. E graças a Deus por isso. Você não ia querer estar nos pés dos apóstolos, no que eles sofreram, no que eles passaram. E aqui nós vemos então, no verso 9, que Jesus profetiza aqui a perseguição, no verso 9, a perseguição dos apóstolos e da igreja primitiva no primeiro século. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ãos e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então muitos vão perguntar o seguinte: pastor, em 2025 a igreja não é perseguida? Não existe perseguição em países como Afeganistão, Irã, Coreia do Norte, China? E a resposta é sim. E existe perseguição até em países que dizem que não estão perseguindo. Essa semana eu estava lendo sobre o Nepal. Muita perseguição no Nepal. Só que, então, por que essa perseguição que existe hoje não é o cumprimento desta profecia de Jesus? Por dois motivos. Número 1, porque Jesus expressamente disse que ele estava profetizando sobre o tempo daquela geração. Sobre a época em que o templo seria destruído antes da destruição do templo. Então não é agora. Não quer dizer que não pode haver perseguição agora. Existe perseguição agora, mas aqui Jesus não estava falando sobre a perseguição de agora. E número 2, eu acabei de citar vários países em que o cristianismo, a igreja, os cristãos são perseguidos hoje. Mas os cristãos de hoje não são perseguidos em todas as nações. Lembre-se, meus irmãos, que as profecias de Jesus são precisas e exatas. Elas cumprem com precisão e exatidão. É exatamente da forma que Jesus falou. Na semana passada nós vimos que na geração dos apóstolos começou a ter guerra, terremotos, doenças, tudo na mesma época. O mundo fervilhando, tudo na mesma época. Observe o seguinte detalhe do verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de o quê? Todas as nações. Então a perseguição aqui profetizada por Cristo não era uma perseguição em um país, em outro país, em 3 países, em 4 países. Era uma perseguição
mundial ao mesmo tempo. E isso não acontece hoje. A prova é que vocês estão aqui, nesse lindo prédio, e não apareceu ainda ninguém lá fora querendo te matar. Então você não está sendo perseguido aqui. E eu te digo mais. Na maioria dos países do mundo, você não seria perseguido por ser cristão. Hoje, em 2025, na maioria dos países do mundo, você não seria perseguido por ser cristão. E eu te digo mais. Em muitos lugares do mundo hoje, em 2025, se você for cristão, você é respeitado. E você é honrado. Em muitos países. Em muitos países, você vai ser até muito valorizado se você disser que é cristão. Então, não existe hoje uma perseguição em todas as nações. E eu te digo ainda mais. Só existiu um momento na história da igreja, um único momento, em que a igreja foi perseguida em todas as nações, ao mesmo tempo, que é na época dos apóstolos. Então, depois da geração dos apóstolos, nunca mais existiu um momento que a igreja foi perseguida em todas as nações. Qual é a implicação disso? A implicação disso é que na perseguição dos apóstolos da igreja primitiva, não tinha para onde você fugir. Vocês conseguem entender isso? Na geração dos apóstolos, Pedro, Paulo, João, eles não tinham para onde fugir, porque era em todos os lugares. E por isso, haverá então, verso 21, grande aflição, como nunca houve, e nem tampouco jamais haverá. Porque nunca mais e nunca vai haver. Nunca mais vai existir. Não interessa o filme que você viu, ao ver um filme Deixados para Trás que diz que vai ter. Não, nunca mais vai existir um momento que a igreja vai ser perseguida e humilhada em todas as nações. Isso só aconteceu na geração dos apóstolos. E novamente, conforme a profecia de Jesus. E essa perseguição aqui, além de ter essa característica de ser universal, ela tem uma segunda característica que eu quero que vocês voltem em Mateus 10, onde Jesus também fala dessa perseguição. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Existe um grupo terrorista no Oriente Médio chamado Hamas. É um grupo terrorista do Oriente Médio e eles são islâmicos, ok? Então, o filho do líder desse grupo, ele se converteu, ele virou cristão. E vocês sabem que esses grupos terroristas islâmicos, se você se converter e virar cristão, eles te matam. Então, eles te matam. O que esse filho do líder do Hamas fez? Ele recebeu asilo nos Estados Unidos. Tem um livro dele, eu não consigo pronunciar o nome dele, que é um nome estranho, eu não consigo pronunciar. Mas ele estava sendo perseguido lá no Oriente Médio, na Palestina, e ele pediu asilo nos Estados Unidos. Como que ele foi recebido nos Estados Unidos? Foi recebido muito bem. E ainda como um herói. Então, isso que esse filho do terrorista fez, isso eu acho que tem uns 10 anos ou mais que ele fez isso, o apóstolo Paulo não poderia fazer. Não tinha um lugar que Paulo ou Pedro poderiam fugir. E falar, naquele país eu vou ter liberdade. Vou para os Estados Unidos que eu vou ter liberdade. Não existia isso no tempo dos apóstolos. Todas as nações. Vamos para Mateus 10. Olha o que Jesus disse sobre essa perseguição. Mateus 10.
verso 16. Isso é Jesus falando com os 12 apóstolos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então, eu quero apontar a seguinte característica dessa perseguição que os apóstolos e a igreja primitiva sofreria. Número 1. Conforme o verso 17, essa grande perseguição seria promovida pelos judeus. Porque no verso 17 diz que eles seriam entregues aos sinédrios e que eles seriam açoitados nas sinagogas. O sinédrio e a sinagoga era a liderança judaica. Ou seja, eles seriam perseguidos pelos judeus. Número 18, verso 18. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis. Esses governadores e reis são as autoridades do Império Romano. Ou seja, eles seriam perseguidos pelos judeus, a perseguição seria incitada pelos judeus, iniciada pelos judeus, e os romanos aprovariam e acolheriam essa perseguição mundial. Então, em todo mundo havia judeus espalhados por todo mundo, todos os lugares que os apóstolos chegassem, os judeus iam iniciar a perseguição e os romanos iriam apoiar e dar continuidade. E é exatamente isso que vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos agora ver o testemunho de que essa profecia de Jesus, de fato, se cumpriu. Nós vamos ver agora o testemunho de que essa profecia de Jesus se cumpriu. E nós vamos ver esse testemunho a partir de 3 perspectivas. 3 perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva do próprio Novo Testamento, ou seja, o próprio Novo Testamento vai mostrar o desenrolar do cumprimento dessa profecia de Jesus, e nós vamos para Atos dos Apóstolos. Abram em Atos dos Apóstolos. Então, vocês lembram como é que foi a morte de Jesus? Como é que foi a morte de Jesus? Quem prendeu Jesus? Foram os judeus ou os romanos? Os judeus. Aqui que os judeus fizeram? Entregaram Jesus para os romanos. A perseguição da igreja do primeiro século segue este padrão. Então, lá em Atos dos Apóstolos, vamos ver alguns exemplos. Se vocês lerem Atos, por todo o livro de Atos, nós vemos este padrão. Mas eu quero ver alguns exemplos aqui. Atos 13. Atos 13. Verso 14. Então isso aí é Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. Então, Paulo e Barnabé, eles chegam na sinagoga para pregar. Pulem para o verso 50. O que vai acontecer nesse contexto? Verso 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Quem é que iniciou a perseguição? Os judeus. Aí eles entregaram Paulo e Barnabé incitaram as principais autoridades. Essas autoridades da cidade eram os romanos. Pulem para o capítulo 14. Vocês têm que acompanhar esse raciocínio. São os judeus que começam e provocam os romanos a participar. Isso é um detalhe muito importante. Para entender por que Deus vai destruir Jerusalém.
capítulo 16. Vocês estão no 16? Na verdade, era 14. Primeiro 14. Desculpe. Então é o seguinte. Capítulo 14, verso 8. Estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. Então aí Paulo realiza um milagre de cura no local chamado Icônio, que era um local, uma cidade do Império Romano. Olha só o que a multidão vai fazer. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram ante nós, e chamaram Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta todos os guirnaldas, queria com multidão sacrificar. Então ele fala assim, ó: se Paulo e Barnabé fizeram esses milagres, eles são os deuses, e nós vamos adorar Paulo e Barnabé. Um é Júpiter, outro é Mercúrio. Júpiter e Mercúrio eram o quê? Eram os deuses romanos. Então isso aqui são povos romanos, são pessoas romanas, que eles querem adorar Paulo e Barnabé porque Paulo faz milagres. Eles não entendem Jesus. Eles não entendem Jesus. Eles vão adaptar os deuses deles. Agora, olha só o que vai acontecer logo depois disto. Verso 19. Então, esse povo aí está querendo adorar Paulo e Barnabé. Verso 19. Sobrevieram, porém, uns judeus da Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então o que os judeus, eles chegam os judeus, eles fazem o quê? Eles incentivam os romanos a apedrejar Paulo. Até então, os romanos queriam apedrejar Paulo? Não, eles queriam sacrificar e adorar. Está errado também. Mas quem inicia a perseguição são os judeus. Continuem para o capítulo 17. Capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, diz ele, é o Cristo. Então Paulo chegou na cidade e foi pregar sobre Jesus. Isso é Tessalônica. Quem não sabe, Tessalônica é na Grécia. Então eles estão longe de Israel. Estão longe de Israel. O que vai acontecer quando Paulo prega na Grécia? Verso 5. Mas os judeus desobedientes, movidos por invejas, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. Assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-lo para junto ao povo. E não achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então quem é que está acusando os cristãos de serem infiéis a César? São os judeus. Então você começa a perceber que todos os lugares em que os apóstolos chegam, eu dei alguns exemplos, todos os lugares que os apóstolos chegam, no mundo inteiro, em todas as nações que os apóstolos chegam, os judeus estão lá para denunciar os cristãos. Olha só o que eles dizem no verso 7, que é absurdo. Eles estão dizendo que tem outro rei acima de César, que é Jesus. Vocês têm que prendê-los.
Vocês têm que bater nele, vocês têm que apedrejar, vocês têm que matar. Vocês veem que é o mesmo que eles fizeram com Jesus? Eles levaram até Jesus, até Pôncio Pilato, dizendo: ó, Jesus não é fiel a César, Jesus não é fiel a César, não é fiel ao imperador. Mate Jesus, crucifica-o. Então, isso que eles começaram fazendo com Jesus, eles continuam a fazer com os apóstolos em todos os lugares que os apóstolos chegam. Eu dei alguns exemplos. Você lê Atos, é o tempo inteiro. Em quase todos os capítulos eles fazem isso. E assim se cumpre a profecia de Jesus. Voltem para Mateus 24. E assim se cumpre a profecia de Jesus. 24, verso 9. E sereis odiados de todas as nações, sereis atormentados, sereis mortos de todas as nações. Porque em todas as nações que eles chegavam, quem é que estava lá? Os líderes da sinagoga, para perseguir os apóstolos. E cumpriu-se a profecia de Jesus. Se quem é que estava perseguindo, agora vocês vão entender, se quem estava iniciando a perseguição eram os judeus, quem é que ia ser castigado primeiro? Os judeus. E aí vocês veem a ligação entre essa perseguição e a destruição de Jerusalém. Ou seja, dito de outra forma, os judeus não estavam falando para os romanos: persigam os cristãos, matem os apóstolos. O que Deus fez? Então eu vou fazer os romanos se voltar contra vocês e perseguir vocês. Como diz a famosa frase, o feitiço se voltou contra o feiticeiro. E os próprios romanos se voltaram contra Jerusalém e contra a sinagoga. Meus irmãos, uma das frases que eles falaram aqui contra o apóstolo Paulo era: eles estão dizendo que tem outro rei acima de César. Vocês lembram como que César, o imperador romano, como é que o Império Romano é chamado no Apocalipse? Quem lembra? Nós falamos sobre isso no sermão Dai a César o que é de César. Então no Apocalipse, César e o Império Romano é chamado de besta. A besta do Apocalipse eram os Césares. E aí eu vou trazer agora para vocês algo muito importante. Mas antes de tudo, abra o Apocalipse, capítulo 13. Paulo foi até apedrejado, né? Eu sei que eu nunca passei por uma tribulação dessa. Eu nunca fui apedrejado. Apedrejado vivo. Apocalipse 13. O que é dito sobre a besta em Apocalipse 13, versos 6 e 7. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Vamos ver todo mundo junto no verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então aí a besta, que é o Império Romano, estaria perseguindo os santos, quer dizer, os cristãos, só em alguns lugares. O que ele diz? Em toda a tribo, língua e nação, ou seja, em todos os povos. É uma perseguição mundial. Apocalipse capítulo 17, como nós já vimos aqui nos sermões anteriores, Apocalipse 17 deixa claro, o anjo explica para João, que a besta era o Império Romano. É o mesmo império que crucificou Jesus sob Pôncio Pilatos. É o mesmo império que tinha os Césares romanos que eles estão mencionando lá em Atos 17. E eu quero dizer para vocês, a partir disso, algo muito interessante, que é o seguinte. Não somente o Novo Testamento diz que essa profecia de Jesus se cumpriu,
Mas nós temos, a partir da história, o relato da própria besta. Nós temos o relato das autoridades romanas falando dessa perseguição. Eu não disse para você que as profecias de Jesus a gente confirma pela Bíblia, e quando a gente vai para a história, se confirma também. Por quê? Porque de fato aconteceu. Então, eu acabei de mostrar aí o cumprimento da profecia de Jesus na Bíblia. E agora eu vou ler para vocês aqui alguns documentos da antiguidade daquela época que também mostram o cumprimento dessas profecias. E eu vou mostrar aqui, eu já mostrei o testemunho da própria Bíblia, né? Eu vou mostrar agora o testemunho das vítimas da perseguição. Eu vou citar documentos das vítimas dos cristãos que foram mortos. Eu vou citar o testemunho dos judeus falando dessa perseguição. E eu vou citar os próprios, eu vou citar até o imperador romano falando dessa perseguição. Eu vou citar as autoridades do Império Romano falando dessa perseguição. E vocês vão ver que são tantas testemunhas que se você não crê que Jesus acertou as profecias, é porque você não quer. É tanto documento, é tanta testemunha validando Jesus, que você só não crê em Jesus se você fizer assim, ó, eu não quero ouvir, eu não quero crer. Porque a verdade é auto-evidente diante de seus olhos. Aliás, vou dizer uma coisa. Quem é o homem mais famoso da história? Jesus. Quem é o homem mais bem documentado da história? Jesus. Nós temos mais informação de Jesus, sobre Jesus, do que sobre Júlio César, o imperador de Roma. Mas vamos lá. O primeiro documento que eu vou citar aqui se chama a Carta da Igreja de Roma para a Igreja de Corinto. Eu vou ler para vocês a Carta da Igreja de Roma para a Igreja de Corinto. Você pode comprar essa carta até hoje nas bibliotecas, nas livrarias. Costuma ser vendido como Primeira Clemente, que um dos pastores da Igreja de Roma que escreveu essa carta aqui se chamava Clemente de Roma. Quem foi Clemente de Roma? Um nome importantíssimo na história da Igreja. Se você quiser um livro, eu quero um livro que eu vou ler o Evangelho assim puro, o Evangelho puro. Leia essa carta. Por que essa carta é importante? Porque Clemente de Roma e os outros pastores da Igreja de Roma, eles conheciam os apóstolos pessoalmente. Então, o cara que escreveu essa carta, que está disponível nas livrarias para você comprar até hoje, ele conhecia os apóstolos pessoalmente. Ele conhecia Lucas, ele conhecia Marcos, os autores do Evangelho, conhecia Paulo, conhecia Pedro. E a Igreja de Roma escreveu uma carta aos Coríntios. E nessa carta, que foi escrita um pouco depois da morte dos apóstolos, então ele escreve essa carta, os apóstolos já tinham morrido. E nessa carta ele vai falar da perseguição que os cristãos estavam morrendo, ele vai falar da morte de Paulo e de Pedro. Escutem o que ele vai dizer. Todavia, deixando os exemplos antigos, examinemos os atletas que viveram mais próximo de nós. Tomemos os nobres exemplos de nossa geração. Foi por causa do ciúme e da inveja que as colunas mais altas da igreja foram perseguidos e lutaram até a morte. Consideremos, irmãos, os exemplos dos bons apóstolos. Pedro, pela inveja, suportou não uma ou duas, mas muitas lutas. E depois de ter prestado o testemunho pregando o evangelho, foi levado para o lugar glorioso que lhe era devida. Por causa da inveja e da discórdia, Paulo mostrou o preço reservado à perseverança. 7 vezes carregando cadeias, exilado, apedrejado, tornando-se arauto no Oriente e no Ocidente.
alcançou nobre fama da sua fé. E depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro, e alcançando até os extremos do Ocidente, ele deu testemunho diante das autoridades romanas. E deixou este mundo e foi para o lugar santo, tornando-se para nós modelo de perseverança. A esses homens, meus irmãos, que viveram santamente entre nós, ajuntou-se uma imensa multidão de eleitos, que devido à inveja sofreram muitos ultrajes e torturas, e se tornaram para nós belíssimo exemplo. Por causa da inveja, mulheres foram perseguidas, como Danaides e Dirces, que sofreram monstruosos ultrajes e torturas. Vou ler até aí. Então aqui um pastor da igreja de Roma, que viveu um pouco depois dos apóstolos morrerem, ele está escrevendo para a igreja de Corinto, dizendo: vamos seguir o exemplo de Pedro que morreu, de Paulo que morreu, e de uma multidão de eleitos que morreram entre nós também, e dá até o nome de duas mulheres, Danaides e Dirces. São duas mulheres também que morreram. Isso é o cumprimento da profecia de Jesus. Jesus nos disse que uma grande tribulação, muitos perseguidos, e nós temos aqui o registro histórico de um cristão do primeiro século, um pastor do primeiro século dizendo: aconteceu. Meus irmãos, se vocês forem para a história da igreja, alguns dos principais autores e teólogos e pastores daquela época, Inácio de Antioquia, Justino de Roma, Policarpo de Esmirna, Cipriano de Cargo, os livros deles existem até hoje, nós temos. Se você se matricular no Seminário Knox, você vai ler os livros desses homens. Esses nomes que eu acabei de citar, todos foram mortos pela perseguição da besta do Apocalipse do Império Romano. Nós temos, por exemplo, de Inácio de Antioquia, 7 cartas que ele escreveu antes de ser morto em Roma. São cartas poderosíssimas. Você lê essas cartas, é o evangelho puro. Você lê Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Justino, Policarpo, Cipriano, é o evangelho puro. Eles escreveram perto de serem martirizados pela besta. E tem mais. Alguns desses homens, eles escreveram tratados apologéticos para se defender da besta. Sabia? Nós temos livros de homens que escreveram livros para refutar e para tentar converter o imperador romano. Eu vou citar 2 exemplos aqui, e eu repito. Esses livros que eu estou te citando, vocês podem comprar nas livrarias. Não é segredo, eu não estou falando de segredo aqui. São livros que nós temos desde aquela época. Por exemplo, Justino de Roma, ele escreveu 2 obras. Primeira Apologia e Segunda Apologia. Ele escreveu essa obra para o imperador romano e para o senado romano. Ele escreveu uma carta para o imperador querendo converter o imperador. E querendo converter todo o governo romano. Homem corajoso. Sabe uma das coisas que Justino de Mártir diz bem interessante nessa carta? Ele diz assim, vocês são todos mentirosos e vocês odeiam a mentira. Ele diz assim, um dos motivos que ele dá. E o homem está escrevendo para a autoridade romana que podia matar ele está dizendo, vocês são perversos. Sabe qual é um dos motivos que ele dá? Ele diz, quando Pôncio Pilatos julgou Jesus, ele enviou uma carta para o imperador Tibério, falando sobre Jesus. E na carta que Pôncio Pilatos escreveu para o imperador Tibério falando sobre Jesus, ele diz que Jesus realizava milagres e que ele era inocente. E vocês têm este documento. Justino de Roma, membro da igreja de Roma, ele diz, vocês têm o documento
imperador, senador de Pôncio Pilatos, que é o governante de vocês, falando de Jesus, e vocês não creem porque vocês não querem. Vocês sabiam disso, que tinha um documento de Pôncio Pilatos falando de Jesus e que ele resolve milagres? Eles não vão te falar isso na aula de história da escola. Eu vou dar outro exemplo aqui, que viveu na mesma época. Existia um homem um cristão chamado Quadrato. Esses romanos às vezes tinham um nome engraçado, né? O nome de romano às vezes era engraçado, mas tinha um cristão chamado Quadrato. Repita comigo, Quadrato. Para vocês não esquecerem dos seus mais poderosos testemunhos. Viveu na mesma época. E Quadrato, ele era um pastor que conhecia os apóstolos. E ele também escreveu, naquele tempo, para os imperadores romanos. Para tentar converter também. Os homens eram corajosos, estava sendo perseguido, mas estava lá falando do evangelho. Vocês sabem o que Quadrato escreveu para os imperadores? Eu vou ler para vocês aqui. Isso aqui é um dos textos mais impressionantes que existe. Eu vou ler. As obras de nosso Salvador estavam sempre presentes, pois eram verdadeiras. Aqueles que foram curados, aqueles que ressuscitaram dos mortos, não só foram vistos quando foram curados e ressuscitados, mas também estiveram sempre presentes. Não somente enquanto o Salvador viveu na terra, mas também por muito tempo depois de sua partida, de modo que alguns deles sobrevivem até os nossos dias. Então presta atenção no que Quadrato está dizendo para as autoridades do Império Romano, um cristão que conheceu os apóstolos. Está dizendo, olha, imperador, existem pessoas que Jesus curou e que Jesus ressuscitou, que eu conheço, que eles estão vivos agora, você pode ir lá conversar com eles. Olha só como que o homem se garante. Eu conheço pessoas que Jesus ressuscitou, eles estão vivos na nossa época até hoje, e você pode ir lá conversar com eles, se você não for um mentiroso, um perverso que nega a verdade. Meus irmãos, esses primeiros cristãos, eles tinham essa ousadia de suportar a perseguição. A gente tem que se perguntar, como é que eles tinham essa ousadia de desafiar os imperadores dessa forma? Porque eles sabiam em quem eles tinham crido. Eles sabiam quem era Jesus. De modo que eles estavam dispostos a ser torturados, a ser perseguidos, a ser mortos. E dizer, vocês não creem? Eu conheço homens que Jesus curou. Eu conversei com os apóstolos. Eu conheço pessoas que Jesus ressuscitou. Eles estão vivos, vocês são mentirosos. Mas nós estamos dispostos a morrer por Jesus. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Essa é a base da coragem dos apóstolos. Por que Paulo estava disposto a ser apedrejado? Por que Pedro aceitou ser crucificado? Por que Justino de Roma? Por que Quadrato? Por que Inácio de Antioquia? Porque eles sabiam em quem eles criam, que era Jesus. Não era um mito. Era história. Concreta, real. Cristo está vivo. Os seus milagres são verdadeiros. Se nós tivermos a mesma convicção no Cristo ressurreto, nós teremos a mesma coragem de enfrentar tudo, de aceitar a morte por Jesus. Eu vou ler aqui agora para vocês o testemunho. Agora eu li aí cristãos falando sobre perseguição, né? Agora eu vou citar um fariseu. Agora um fariseu vai comprovar que a profecia de Jesus se cumpriu. O nome desse fariseu, eu já preguei sobre ele aqui, é Flávio Joséfo. Flávio Joséfo
Palavra de Flávio José. Também você pode comprar os livros dele em qualquer livraria aí. Mas o rei Agripa, pausa. O rei Agripa, ele é mencionado no livro de Atos. Ele vai falar algo do rei Agripa. Mas o rei Agripa removeu José, chamado Cabi, filho de Simão do sumo sacerdócio, e nomeou como sumo sacerdote Anano, filho de Anano. Este Anano era de caráter ousado e audaz. Pertencia à seita dos saduceus. Lembra dos saduceus? Que são muito severos no julgar. Aproveitando que Festo havia morrido e Albino estava a caminho, ele reuniu o sinédrio. Olha só o que esse Anano vai fazer. Ele reuniu o sinédrio e trouxe diante dele Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de serem transgressores da lei e os entregou para serem apedrejados. Os mais justos da cidade se indignaram e apelaram a Agripa e informaram o que tinha acontecido. Então, Tiago, o irmão de Jesus, mencionado na Bíblia, ele também é mencionado na história e ele foi perseguido e apedrejado pelos sacerdotes de Jerusalém. Então, isso não é um cristão falando, tá? Esse é um fariseu, Flávio José, dizendo que isso aconteceu. E agora eu vou trazer o testemunho da própria besta. Eu vou trazer agora o testemunho da própria besta de que a profecia de Jesus se cumpriu. Eu vou trazer o testemunho primeiro de um homem chamado Cornélio Tácito. Quem foi Cornélio Tácito? Não era qualquer um. Cornélio Tácito era governador da província da Ásia. A província da Ásia, nós temos quais livros? Nós temos livros do Novo Testamento que foram escritos para a província da Ásia. Efésios, Colossenses, Apocalipse. Lembra das 7 igrejas da Ásia do Apocalipse? 7 igrejas da Ásia do Apocalipse? Cornélio Tácito foi governador daquela região. O que Cornélio Tácito escreveu que prova que a profecia de Jesus se cumpriu? Eu vou ler agora. Eu tenho aqui nas minhas mãos as palavras do governador da Ásia. Então não é qualquer um, é um governador do mesmo local para o qual João escreveu 7 cartas. Para pôr fim ao boato de que ele mesmo havia incendiado Roma, Nero inventou culpados. Nero é o imperador. Nero inventou culpados e infligiu as mais refinadas torturas a um grupo de pessoas odiadas por suas abominações, que o povo chamava de cristãos. O autor desse nome cristãos era Cristo, que tinha sido executado sob o reinado de Tibério, pelo procurador Pôncio Pilatos. Reprimidos por algum tempo, essa superstição funesta irrompeu novamente não só na Judéia, onde teve origem, mas até mesmo em Roma, onde todas as coisas atrozes e vergonhosas de todas as partes do mundo se juntam e encontram seguidores. Então, só para paralelo aqui, Tácito ele não é cristão, ele é um pagão, e ele está chamando os cristãos de abomináveis e ele vai dizer que tem que ser perseguido mesmo. É o governador da Ásia. Continuando. Primeiro foram presos aqueles que confessavam ser cristãos. Depois, por denúncia deles, uma imensa multidão foi condenada. Não tanto pelo crime de incendiar Roma, mas por ódio ao gênero humano. Aos que iam perecer se acrescentavam insultos. Preste atenção nisso. Foram cobertos de peles de feras, para que fossem despedaçados por cães. Eram pregados em cruzes, e ainda queimados vivos, serviam de iluminação noturna, depois que a luz do dia se retirava. Nero oferecia os seus jardins para esse espetáculo e apresentava os jogos no circo, misturando-se com o povo vestido de auriga ou em pé na sua carruagem. Então, eles crucificavam os cristãos, eles entregavam para o cachorro comer,
e eles colocavam pendurado no poste com o fogo. Eis o que acontecia em Roma. Pendurado no poste com o fogo. Quem está dizendo isso é um governador da Ásia que concorda com isso. Ele acha que isso tem que acontecer. Vocês estão entendendo por que o Apocalipse chama esse governo, esse império de besta, de monstro? Por que o Apocalipse diz que esses homens eram endemoniados por Satanás? Meus irmãos, isso não é segredo, isso é história do cristianismo. A igreja começou assim. A igreja começou com o Cristo crucificado e com os apóstolos sendo perseguidos assim. E eu repito, por que eles aceitavam essa perseguição? Por que eles tinham essa coragem? Porque eles sabiam que Jesus estava vivo. E eles sabiam que ele estava no mundo podre. E eles sabiam que você estar com Jesus diante da podridão, a podridão vai te odiar porque a podridão odeia Jesus. É o que Jesus disse no início do culto, nós lemos. Se o mundo vos odeia, é porque eles me odiaram primeiro. Então, como é que um homem perverso, iníquo, tão corrupto quanto esse César Nero, como é que eles vão encontrar com um homem santo igual Pedro e Paulo e não vão sentir ódio? É ódio que eles vão sentir ódio. Porque a luz é a treva com a luz. Como é que eles vão se deparar com homens santos, como Justino, Inácio, Cipriano de Cargo, homens santos de uma justiça altíssima? Eles vão se sentir incomodados porque as trevas diante da luz. Porque Jesus estava nesse homem. Da mesma forma, se você for justo, esteja preparado que os perversos não vão gostar de você. Os perversos vão se incomodar com a verdade. Eles amam a mentira. Por isso, quem é verdadeiro, eles querem matar. Eles querem calar, eles querem prender. Por isso que, na época que Jesus veio ao mundo e enviou os apóstolos para pregar ao mundo inteiro, foi a época de maior perseguição, porque a luz é a luz entrando no meio da escuridão, é Jesus vindo do céu. É óbvio que o mundo podre vai perseguir Jesus e os seus apóstolos. A grande tribulação. Como nunca houve, nem jamais haverá, porque nunca houve um tempo da história com tanta luz no mundo. Agora eu vou ler mais um. Eu vou ler o testemunho, estou no testemunho da besta. Eu estou aqui em mãos, na minha mão está a carta de Plínio e a resposta do imperador romano no tempo de Plínio. Quem foi Plínio? Novamente, eu não estou trazendo nenhum desconhecido aqui. Plínio foi governador da província Bitino Ponto. A província do Bitínia e Ponto é mencionada na carta de Pedro, capítulo 1. A carta de Pedro, capítulo 1, a primeira carta de Pedro foi escrita para essa província. Então, só para vocês entenderem, nós temos a carta que está aqui na minha mão, do governador do Império Romano que governou na mesma região que Pedro escreveu a carta. Vocês estão abertos em Apocalipse 13? Eu vou ler aqui e vocês vão comparar com Apocalipse 13. E a única conclusão possível de você chegar é que o que Plínio está escrevendo é o mesmo tipo de situação de Apocalipse 13. Não tem como chegar a outra conclusão. Logo, o apóstolo João era profeta de verdade, profetizou de verdade, e Jesus é a verdade. Mas vamos lá, carta de Plínio para o imperador. Vou ler as palavras dele. É costume, meu senhor, submeter a ti todas as questões sobre as quais tenho dúvidas. Isso ele está falando é um governador falando com o imperador. Pois quem melhor pode guiar minha hesitação ou instruir minha ignorância? Eu nunca tinha participado das investigações a respeito dos cristãos. Por isso não sei até que ponto se costuma punir ou investigar, nem até onde se deve levar a investigação.
Também fiquei em dúvida se deve haver distinção de idade, ou se pessoas muito jovens devem ser tratadas como as mais maduras, se deve haver perdão para os que se arrependem, ou se aquele que foi cristão de nada se beneficia por deixar de ser. Se o próprio nome cristão, ainda que sem crimes, deve ser punido, ou se apenas os crimes associados a esse nome devem ser punidos. Então, o governador está com dúvida. Como é que a gente vai perseguir os cristãos? Estou com umas dúvidas aí, imperador. Como é que a gente faz para perseguir? Aí ele vai dizer como é que ele fazia para perseguir. Então, guarda isso aqui. Isso aqui é a besta, é uma autoridade do Império Romano. Ele vai te falar agora como que ele fazia para castigar os cristãos. Vamos lá. Enquanto isso, o procedimento que adotei com aqueles que me foram denunciados como cristãos foi o seguinte: perguntei a eles se eram cristãos. Primeiro eu pergunto se eram cristãos. Se confessava, repetia a pergunta uma segunda ou uma terceira vez, ameaçando com punições. Se continuassem, eu ordenava que fossem mortos. Pois não tenho dúvida de que, seja qual for a natureza de sua crença, sua teimosia inflexível já deve ser punido. Então ele fala, esses caras só por ser teimoso já tem que ser punido, porque eu fico falando que eles não podem ser cristãos, eles ficam teimando que são. Agora, escuta isso aqui, ele vai falar agora o que você tinha que fazer para não ser morto. Então ele está lá, ele vai perguntar, você é cristão? Ele vai explicar o que você tem que fazer para não morrer. Vamos lá. Logo, vou lá. Houve outros com a mesma loucura que, por serem cidadãos romanos, anotei para serem enviados a Roma. Logo, como costuma acontecer, o próprio crime se espalhou e surgiram muitos casos. Foi apresentado um panfleto anônimo contendo muitos nomes. Aqueles que negaram ser cristãos, ou negaram ou ter sido, quando invocaram os deuses e ofereceram incenso e vinho diante da tua imagem, imagem que para esse propósito ordenei que fosse trazido com os ídolos, e além disso amaldiçoaram a Cristo, coisa que dizem que os verdadeiros cristãos não fazem de modo algum, considerei que deveriam ser libertos. Então o governador explicando o seguinte, para não morrer, porque ele é um cara muito caridoso, para não morrer é o seguinte, ele perguntava, você é cristão? Aí o cara falava, sou. Ele falava, não, tem uma saída aqui para você não morrer. Isso que ele está explicando. Para você não morrer, eu tenho uma imagem aqui do imperador, a imagem do imperador. E tem as minhas imagens aqui dos deuses romanos. Você só precisa fazer uma coisa. Você vai adorar essa imagem, você vai acender um incenso para a imagem, vai dar um beijinho nela, vai chamar o imperador de Deus, ó meu Deus César. E aí você vai amaldiçoar Jesus. Só isso. Você não precisa morrer. Amaldiçoa Jesus, adora César, que você vai ser livre. É isso que ele está explicando. Vocês viram alguma coisa sobre isso em Apocalipse 13? Vamos voltar para Apocalipse 13. Apocalipse, capítulo 13, verso 4. Todo mundo junto. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Adoraram o dragão. Quem é o dragão? Satanás. E adoraram a besta. Quem é a besta? Os imperadores. E o que eles fizeram no verso 14? No verso 14, eles fizeram uma imagem da besta. Vocês acabaram de ler a imagem da besta, a estátua do imperador. Beija a estátua do imperador que você vive. E amaldiçoa Jesus. Está aí. Eu acabei de ler a própria besta, a própria autoridade romana dizendo como é que era. E
O imperador respondeu a Plínio. Eu tenho aqui nas minhas mãos a resposta do imperador. Posso ler? A besta vai falar agora. Imperador. Diz assim a resposta do imperador a Plínio. Você agiu como deveria, meu querido, ao investigar os casos de pessoas denunciadas como cristãos. Você agiu como deveria. E tem a carta aqui, eu não vou ler a carta inteira. Então, meus irmãos, voltando para Mateus 24. Então, meus irmãos, o que Jesus profetizou? Que eles seriam perseguidos de todas as nações por causa do nome de Jesus. Isso aconteceu? Aconteceu. Nós temos os relatos das vítimas, nós temos os relatos dos culpados, nós temos o relato dos apóstolos, das pessoas que conheciam os apóstolos, do Império Romano, dos judeus. Qual prova é necessário mais para mostrar que isso aconteceu exatamente como Jesus disse? Eu quero perguntar para vocês. Se os primeiros cristãos viviam e passavam por tudo isso, no mínimo, nós temos que ter muita vergonha de dizer que nós somos cristãos se nós não tivermos coragem de viver vidas mais santas e mais dignas. Essa geração dos primeiros cristãos, eles fundaram a igreja com seu sangue. Eles deram o sangue porque eles sabiam que Jesus ressuscitou. Esses primeiros autores, meus irmãos, que eu li aqui, eles conheciam os apóstolos. Flávio Joséfo, ele conhecia pessoalmente pessoas que tinham participado do julgamento de Jesus. Esses homens, veja que até os inimigos deles estão dizendo, rapaz, esses caras são teimosos. Porque é só beijar a estátua do imperador que você vive. Não é o que eles chamam de teimosia. Jesus, no sermão profético, sabe o que ele chama? Está lá no verso 13. Perseverança. Perseverança. Não é teimosia. É fé. É perseverança. Eles enfrentavam leões, eles eram crucificados. Eles derramavam sangue. E muitas vezes a gente não tem coragem de acordar cedo para orar. Acorda um pouquinho mais cedo para orar antes do império. Não tem coragem. Não tem fé para perdoar alguém. Não tem fé para estar na igreja, para amar o próximo. Essas coisas que a gente tem visto aqui. Por coisas muito menores, nós colocamos empecilhos. Meus irmãos, Inácio de Antioquia foi devorado por leões. Esses são os homens que nos transmitiram a Escritura. A quem nos deu a Bíblia? As vítimas da besta do Apocalipse nos deram a Bíblia. Primeiro, vocês sabiam que a maioria dos autores, ou melhor, todos os autores do Novo Testamento foram perseguidos pela besta? Se não foram mortos, no mínimo foram perseguidos. A maioria foi morto. Perseguidos pelo Império Romano. Esse livro aqui, meus irmãos, o Novo Testamento, ele nos foi dado, banhado em sangue. Como testemunho de que essa palavra é a verdade. E os sucessores dos apóstolos, os primeiros pastores da igreja, também. O pessoal fica falando como se o cristianismo
fosse algo que surgiu fácil. Que eram simplesmente, tem gente que acha, simplesmente um bando de mentirosos, eu não acredito nesses livros. Meus irmãos, os homens que nos deram esse livro, não só não eram mentirosos, mas estavam dispostos a morrer por aquilo que nele escreveu. E não era uma morte simples. Onde é que João estava quando ele escreveu contra a besta? Ele estava na ilha de Patmos. E ele disse, eu sou teu companheiro na tribulação. A grande tribulação. O próprio João estava lá sendo perseguido pela besta. Para que você tivesse o Apocalipse. Para que você tivesse esses livros, essa fé, a verdadeira fé, meus irmãos, nos foi entregue pelo sangue dos mártires. E essa é a grande lição do sermão profético. A grande lição do sermão profético é que a igreja não seria fundada por qualquer um. A Bíblia não nos seria entregue por qualquer um. Seriam entregue pelos homens mais justos, mais verdadeiros, a ponto de estarem dispostos a serem perseguidos em todas as nações, para que nós tivéssemos essa verdade. Sejam corajosos, irmãos, e honrem este legado. Honrem essa fé que você recebeu dos apóstolos de Jesus Cristo, que preferiam morrer do que negar essa verdade. A nossa fé é a fé daqueles que eram tão verdadeiros, que preferiam morrer do que negar o que eles tinham visto. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muitas vezes os nossos pecados nos levam a pensar, será que nós somos dignos dessa fé que nos foi dada por Jesus Cristo, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos? Nós somos feitos dignos pelo sangue de Jesus. Que nós venhamos valorizar a Bíblia, cujos autores estavam dispostos a morrer do que negar a verdade. Este é o testemunho da verdade. Por Jesus Cristo, meu Senhor, eu agradeço. Amém.